Boa noite. O pessoal já tá com preguiça de voltar a assistir aula, né? Meu Deus do céu, não acabou o ano ainda não. Ainda temos outubro e novembro de aula, né? Só porque tiraram a nota boa, não querem mais voltar a me ver. Meu Deus do céu, Jesus. Né? Eu falo pra Beth, pro Alex, né? Tem que dar nota ruim para esses alunos, porque você põe nota boa, eles conseguem tirar a nota boa, eles não querem voltar a assistir aula, né? Que coisa de outro mundo. Tô brincando. Saudações segunda-feira. Hoje a gente começa o segundo bimestre. Eu já havia postado uma coisinha lá como metodologia ativa, mas eu havia informado vocês que a gente começaria hoje, como diz a minha velha avó, começando do princípio, começando do direito do consumidor, aula 5. De hoje até a nossa prova, nós só vamos falar de direito do consumidor. Então, muito embora seja matéria aí do seu curso, matéria aí para você fazer prova comigo, isso aqui serve para a sua vida. É muito importante, é muito legal que você assista as minhas aulas, que você aprenda aqui comigo, que tire as suas dúvidas, porque isso aqui vai servir para te orientar, para orientar os seus familiares, seus amigos, né? Boa noite para vocês, né? Segunda-feira é feriado, vão estar livres de mim. Olha só, lembra no primeiro dia de aula que eu disse assim? Olha, o pessoal de segunda-feira, este ano, né, tem 2 feriados. Aí vocês riram, pensaram, ele tá falando meias verdades. Tá vendo? Na verdade, dia 2 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, não haverá aula. Então, hoje a gente precisa trabalhar bonitinho aqui, porque, vejam, a gente se vê hoje, na segunda a gente não vê, depois só na outra segunda. Então, né, precisamos deixar a coisa bem alinhadinha aqui, porque senão você até esquece que eu existo. E não é para me esquecer, porque você precisa estudar direito do consumidor aqui comigo, combinado? Então, aula 5, direito do consumidor, né, dando continuidade. Eu vou fazer uma introdução bem breve aqui no tema que eu gosto bastante. Então, olha aqui, me escutem. Você entra no supermercado, pega um pacote de pão de forma na mão. Já viram essa cena? Né? Eu não como pão, mas comi até um ano atrás, então eu gostava de pão de forma. Né? Olha a embalagem do produto em busca do percentual de gordura. Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de... Hoje eu faço dieta, então eu realmente olho a composição química ali do que eu compro para saber se tem açúcar, se tem muito sódio. Isso hoje me interessa para saber se tem proteína, quanto tem de proteína. Então normalmente eu fico ali no mercado comparando ali os produtos para ver o que eu vou comprar. E às vezes eu faço uma comparação tanto de rótulo, como às vezes eu faço ali um comparativo também de preço, né? Produto versus preço. Então você olha ali o seu pão e não acha as informações que você queria. E não encontra nada. Tenta então verificar o prazo de validade, né? Prazo de validade? Caramba, prazo de validade dos produtos penso eu que deveria ter. Só que essa informação também não está evidente. Meu Deus do céu. Então, bem-vindo. Você está nos anos 1980, quando o prazo de validade e a tabela nutricional eram raridades nas embalagens dos alimentos. Vocês já pensaram uma coisa como essa? Eu nasci aí no final da década de 70 e início da década de 80, né? Então, eu convivia com alguns rótulos como esses aqui. Ó. Acho que vocês não os conheceram, acho que na sua maioria vocês devem ter aí menos que sei lá, menos que 30, né? Se nasceram mais no final da década de 80, são mais jovens, ou na década de 90, né? Nos anos 2000 também dá, né? Se você tiver 18 anos, dá para nascer em 2000 e alguma coisa. Olha só como que o tempo passa. Então, alguns desses rótulos aí não existem mais, mas são todos rótulos da época ali que eu fui criança, ali da década que eu nasci. Mas por que você está lembrando disso, Juliano? Estou lembrando isso para falar para vocês que antes do Código de Defesa do Consumidor, então quer ver uma coisa?
Essa aqui não dá para ler, evidentemente, um recorte do jornal da época, né? Defesa do consumidor, código aprovado. O nosso código foi aprovado no dia 11 de setembro de 1990. Então, todas aquelas pessoas que nasceram, que viveram antes do Código de Defesa do Consumidor, e até no início ali depois, sabem exatamente do que eu estou falando, porque não existia a proteção do direito do consumidor como hoje a gente concebe, né? Se hoje as coisas ainda nós somos lesados, somos passados para trás, vocês imaginem há 30, 40 anos atrás. Situação muito complicada, mas graças a Deus nosso código está aí. Então, na aula de hoje, eu chamo de módulo 1, a gente vai conversar sobre o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor e alguns direitos básicos do consumidor. Pretendo terminar isso aqui hoje, que é importante, senão a gente fica para trás. Como dizia minha velha avó, partindo do começo, Juliano, a gente vai partir do primeiro artigo. Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor, esse aqui é um exemplar que eu uso aqui na minha mesa de trabalho todos os dias. Nós vamos estudar 54 artigos, que é a parte que nos interessa quanto consumidores. E começando do artigo 1º, gostaria bastante que vocês pudessem anotar, né, ou se não prestar atenção, que depois isso aqui, né, certeza que isso aqui não cai na prova, né? Despenca lá. Então, o presente até o 54, isso mesmo, Natan? Mas é tranquilo que a gente sempre vai estudando 2 ou 3 ou 4, na verdade a gente vai estudando por matérias na aula, entendeu? Mas a gente vai chegar até o final, então a gente deve ter aí umas 6 ou 7 aulas, né? Tirando feriado, né? Somando aí com mais algumas coisinhas, a gente consegue cumprir tudo isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de defesa ao consumidor, de ordem pública e interesse social. Podem ver que eu deixei em vermelho essas duas informações, ordem pública e interesse social. E evidentemente eu deixei em vermelho, olha meu próximo slide, o que eu vou fazer? Eu vou te perguntar o que são as normas de ordem pública e interesse social. Ah, professor, isso aí eu não sei, o senhor falou que a gente não ia ficar falando muito de coisa específica de direito. Então, mas isso aqui, embora seja um pouco específico, isso aqui é importante para você, porque você é consumidor. Então é bem importante você entender aqui quais são os parâmetros, quais são os liames aqui, qual é o limite aqui do Código de Defesa do Consumidor. Então quer ver o que quer dizer? Eu anotei aqui para vocês, ó. Ordem pública quer dizer proteção do consumidor. Interesse social quer dizer, olha, tem uma negativa ali, ó. Não atribui às partes a possibilidade de convencionar / acordar, afastando-se assim dessa norma. Não entendi, professor. Vou te dar um exemplo para você poder entender. Se você está aqui me assistindo, quer dizer que você assinou um contrato de prestação de serviço com a UniFCV. Tô certo ou tô errado? Tô certo, né? Pergunta número 2. Você leu o contrato que você assinou? Ah, professor, eu nem li, assinei. Tem problema? Não há problema nenhum, gente. É um contrato de adesão. Poxa vida, mas então o que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer para vocês que ali, se tiver alguma cláusula colocada para fins de te prejudicar, como assim te prejudicar? Tirar algum direito que seja direito irrenunciável ali, ó, interesse social, não possibilita a possibilidade de convencionar, acordar, afastando-se dessa norma. Se tiver alguma cláusula dessa forma, ela é nula. Então eu vou exemplificar no direito geral e venho para o direito do consumidor. Você pode vender algum dos seus órgãos? Pode vender um rim? Não pode, né? Posso vender o ar que eu estou respirando? Não posso. Posso vender um pedacinho do céu para vocês? Também não posso. Por quê? Porque são todos objetos que estão, bens que estão fora do mercado. Então, quando a gente está pensando em interesse social, nós estamos pensando naquelas cláusulas que não podem ser retiradas dos consumidores de forma prévia. Então, nesse contrato que você assinou com a UniFCV, faz de conta que lá no meio tem uma cláusula dizendo que se você cair aí, digamos que o piso da faculdade esteja molhado, você está lá no presencial, escorregou, caiu, quebrou a perna, né? Ficou lá um mês sem trabalhar, resolveu entrar com ação contra a faculdade porque você não achou justo que não estava sinalizado e você veio sofrer um acidente ali nas dependências da faculdade. Aí você entra com a ação e o advogado da UniFCV, que não sou eu,
apresenta a defesa mostrando ali o contrato assinado por você, dizendo que você abre mão de qualquer indenização no caso aí de danos ocorridos por quedas nas dependências da faculdade. Seria justo, seria certo uma cláusula como essa? Então essa cláusula é absolutamente nula. Por quê? Porque quando você assinou o contrato, era um contrato de adesão e você não podia abrir mão de um direito como esse. Mas professor, eu entrei com a ação, a faculdade veio e me fez a proposta de me pagar R$ 5.000 pelos meus prejuízos, aí, tanto de ordem material quanto de ordem moral. E eu acho que tá bom. Isso aí não é abrir mão do direito? Isso aí não é abrir mão do direito, isso é transacionar, isso é precificar, isso aí você pode fazer. Entenderam a diferença de ordem pública e interesse social? Ordem pública a gente protege todo mundo, interesse social é interesse aí da sociedade que não seja retirado aí dos consumidores cláusulas ou direitos que lhes são inerentes, né? Que são aqui cláusulas aqui do direito consumidor. Então tudo que está aqui eu não posso retirar previamente de vocês. Depois eu posso até convencionar, mas previamente eu não posso. Pergunta número 2 da aula. A quem se aplica esse código? A quem se aplica o CDC? Falar, professor, nem sei quem que o senhor está perguntando. Apenas a pessoa física, eu e você de carne e osso? Eu, ó, de carne e osso? Não, né? A gente aplica o CDC. Pessoa jurídica, tal da PF, né? Pessoa jurídica, pode ser consumidora? Então vamos lá para o artigo 2º. Eu não falei que a gente vai andando aqui nos artigos, ó. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, olha lá que beleza, pessoa física ou pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Eu esqueci de falar para vocês uma coisa importante. Todo esse código aqui ele é voltado para produtos e serviços. Do artigo 1 ao último artigo dele, o que a gente vai estudar é o 54, mas ele tem mais alguns artigos ali que não nos interessa, porque é de ordem do Ministério Público, de sanções penais, é outra parte, que o consumidor seja pessoa física ou pessoa jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final. E daí eu vou fazer a terceira pergunta da noite. O que é destinatário final? Ah, professor, cada pergunta larga a mão. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, porque eu não coloquei a explicação do que é destinatário final. É o cliente, Rose, você tem razão, mas é um cliente que ele precisa ter uma qualidade, ele precisa ter uma especificação. Como assim, professor? Destinatário final é quando você adquire um produto ou um serviço para o seu próprio uso, para você consumir. Então, ó, quando eu comprei essa camisa aqui, ó, pode ver, eu estou vestindo ela, tá vendo? Eu estou consumindo, estou usando ela. Sou consumidor aqui dessa marca aqui, dessa camisa? Sou consumidor dessa camisa. Então, eu me encaixo ali no conceito de consumidor. Consumidor é pessoa física que adquire o produto como destinatário final. Se você quiser grifar como destinatário final e escrever para o uso próprio, fica melhor ainda. Você consegue enxergar isso, esse conceito? Artigo 2º. Se eu tivesse comprado essa camisa para revender, será que eu era consumidor daí? Aí eu deixava de ser consumidor, concorda? E se eu não sou consumidor, eu não consigo aplicar aqui o CDC. Por quê? Porque não há relação de consumo. Então, por isso que é tão importante vocês entenderem e vocês anotarem o que é o conceito aí do artigo 2º. Consumidor é pessoa física de carne e osso ou jurídica que adquire produto ou prestação de serviço como destinatário final. Então, todas as vezes que vocês compram produtos ou serviços que são para o seu próprio uso, para o seu consumo, a gente enquadra você como consumidor. Mas da outra parte a gente tem que enquadrar como o quê? Como fornecedor. Espera lá que já a gente vem no conceito de fornecedor. Eu quero explicar uma outra coisa primeiro. Assim, tem o parágrafo único do artigo 2º que diz o seguinte, ó:
equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, querem ver uma coisa? Para quem é de Maringá e para quem não é também deve se lembrar, lembram daquela confusão da falta de água aqui em Maringá em janeiro de 2016, né? Que nós tivemos algumas zonas da cidade que chegaram a ficar quase 16 dias sem água. Então, não sei se vocês estão se lembrando, aquelas ações, o pessoal entrou na justiça, eu fiz várias daquelas ações também como advogados. Eu também acho, Rose, que não tem como esquecer. O que aconteceu com aquelas ações? Né, assim, né, sem nem entrar aqui na discussão o que aconteceu com as ações, mas assim, pensando nas pessoas que puderam entrar com a ação. Então, foi equiparado todo mundo ali que morava em determinado bairro. Então, por exemplo, eu também entrei com a ação. Eu moro aqui no centro. Ele conseguiu receber, Vitor? Que bom, eu tenho mais de 400 clientes nesse sentido, e assim, a maioria das ações foram suspensas pela ação civil pública lá, mas eu tive alguns que receberam também. É isso mesmo. Tive poucos, viu? Dos 400, acho que eu não tive. Acho que uns 10 ou 12 só receberam. O resto das ações estão todas suspensas. É uma situação muito complicada isso. Mas, entendeu? Mas, pensando e veja, eu como advogado não tive nada para fazer e olha, situação difícil. Mas só para vocês entenderem, todas aquelas pessoas que moravam naquela determinada região, ou seja, eu não precisei fazer prova de que eu fiquei sem tomar banho, de que ficou louça na minha casa sem lavar, concorda? Eu só precisei comprovar onde eu morava e o meu vínculo aqui com o endereço. E daí eu tive direito a entrar com a ação aí, como o Vitor está me falando aqui do irmão dele. É verdade. Então foi a aplicação aqui do parágrafo único do artigo 2º. Foi todo mundo equiparado a consumidores. Então essa aqui é uma informação que é importante também para nós nesse momento. Essa pergunta que eu vou fazer, vocês são um pouco ainda, eu ia falar imaturos, mas não é. Vocês ainda estão um pouco cru aqui para essa pergunta, mas eu vou explicar assim mesmo, porque como ela envolve algumas coisas, eu acho que você vai entender. Eu estou perguntando assim para vocês. O juiz pode agir de ofício? Então, primeira coisa, pergunta, o que é agir de ofício? Agir de ofício é agir sozinho. Como assim agir sozinho? Não é, faz de conta que eu sou juiz, não é, eu tô lá, deixa eu ver, eu vi o Vitor aqui, Vitor vem aqui, entra com a ação que eu vou te dar uma liminar. Não é isso que é agir de ofício, isso aí é até proibido, é crime o juiz fazer uma coisa como essa. O que é o agir de ofício? Então, vamos supor que você comprou, vou pegar meu controle aqui, faz de conta que isso aqui é um celular, né? Celular. Eu entrei com a ação na justiça porque o meu celular parou de funcionar. E daí quando eu entro com a ação na justiça, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu disse lá para trás que tem duas possibilidades de vocês entrarem, não precisarem de advogados para serem representados. Quando vocês fazem habeas corpus, você mesmo pode assinar, ou quando você ingressa no juizado especial civil em causas de até 20 salários mínimos. Então, vamos supor que você entrou sozinho aqui discutindo o conserto aqui do seu celular que não funciona. E daí você pediu lá, sei lá, de indenização, por exemplo, R$500. E o juiz analisando o seu caso falou assim, não, mas o Vinícius, aí, o Brian, por exemplo, tem direito a 5.000 e não R$500. Então, o agir de ofício é o juiz, depois de provocado, analisar o seu caso e dar tudo aquilo que seja o seu direito. No direito do consumidor, o juiz pode agir de ofício desde que provocado. Mas, todavia, entretanto, você nasceu no mesmo lugar que eu, que é no Brasil. E aqui no Brasil tem uma coisa chamada lobby bancário, né? Os bancos conseguiram, há muito tempo atrás, conseguiram editar, né, que o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, criasse essa súmula. O que é súmula? A súmula é como se fosse uma... Não é uma lei, é como se fosse uma lei, né? Uma recomendação, uma diretriz a ser seguida, né?
que nos contratos bancários é proibido ao juiz conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. Não entendi, professor, explica, claro. Vamos supor que você entre com uma ação de revisão aí de cláusula do seu cartão de crédito. E você pediu lá para o juiz revisar a cláusula, sei lá, a cláusula 15, a 16, a 17, a 18. Essa foi a que você pediu porque você entrou sozinho. Ou até foi o seu advogado que fez, ele só pediu essa. O juiz, analisando a sua petição, ele viu que você tem direito a 15, 16, 17, 18 e a 19, a 20, a 21, a 22. E ele não pode fazer nada porque nas ações de direito do consumidor envolvendo direito bancário, o juiz não pode agir de ofício de acordo com a súmula 381 do Supremo Tribunal de Justiça. Sacanagem, né? Fazer o quê? Mas, regra geral, tirando o direito bancário, o juiz pode agir de ofício? Sim, isso nos traz uma certa tranquilidade, uma certa paz. Pergunta número 5 da aula. Quem é fornecedor? A gente conversou sobre quem era consumidor. E agora a minha pergunta é, quem é fornecedor? Vamos ver? Olha só. Fornecedor é pessoa física ou jurídica. Então anota aí no seu cadernão. Fornecedor é pessoa física ou jurídica. E agora a gente vai ver um monte de termos. Olha lá. Isso aí está tudo no artigo 3º. Ó. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividade. Aí o legislador, eu coloquei em vermelho, porque ele trouxe ali um monte de situações para vocês. Que pode ser na montagem, na produção, na criação, na construção, na transformação, na importação, na exportação, na distribuição ou comercialização de produtos ou de prestação de serviço. Olha que coisa interessante. Então, o conceito de fornecedor, que é toda pessoa física ou jurídica, pode ser de pública ou privada, pública de direito público, privado, né, de direito privado, pode ser aqui de dentro do país, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou serviços. Prof, eu não vou lembrar tudo isso. É só anotar. Ou se não, coloca uma observação aí. Vide artigo 3º do CDC, que é o conceito de fornecedor. Difícil isso? Não, né? Não dá pra ser difícil, não. Eles nem me respondem. Olha só, deixa vocês comigo. Tô brincando. O que é produto? Né? Vocês viram que lá no artigo ali 3º falava de produto. O que é produto? Eu também acho, Jonathan, facinho, entendeu? Mas vocês precisam dar uma anotadinha, né? Porque senão depois como é que faz na prova? Ó, coloquei lá, produto é algo concreto ou abstrato que satisfaz as necessidades e os desejos dos consumidores. Produto é uma combinação de atributos, como as dimensões físicas, os materiais, as funções, o desempenho, a marca, o preço e a embalagem. Professor, eu achei meio confuso. Então vamos pegar o conceito da lei. Parágrafo 1º do artigo 3º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Coloquem aí, parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tranquilo? Espera lá que eu vou explicar o que é serviço e daí a gente faz um bate-bola dos dois. Pode ser? Faz de conta que pode. Hoje eles estão... Fala, prof, nós estamos jantando. Não, nós estamos anotando, né? O que é serviço?
prof. Serviço é anotar na sua aula. Não, para com isso. Olha lá, conceito de serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Olha a palavrinha mágica, mediante remuneração. É bem importante vocês fazerem essa anotação. Muito importante. Anotem, digitem como é que chama? Caixa alta. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. E daí, na segunda bolinha, eu venho ali e explico o que é a gratuidade, né? 2 pontos. E é a ideia de remuneração direta ou indireta de um serviço. Vamos agora conversar um pouquinho sobre serviço e produto? Vamos. Esse é o parágrafo 2º, né? Também bem lembrado. O parágrafo 1º é o conceito de produto e o parágrafo 2º é o conceito de serviço. O que a gente precisa? Securitária de seguro, quando você faz uma contratação lá de seguro de vida, seguro de carro, seguro da sua casa. Tudo isso aí é considerado o quê? Uma prestação de serviço. Entendem? Mas olha só uma coisa. O importante aqui do conceito de serviço que a gente precisa entender, que o serviço, para ele ser considerado serviço aqui para o CDC, tem que haver a remuneração, ainda que seja de forma indireta. Não entendi, professor? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Quando você vai no supermercado, né? Olha, posso pegar qualquer um, vou falar dos que estão aqui perto da minha casa. Você vai no supermercado Cidade Canção, tem supermercado, tem estacionamento. Você vai no Super Mufato, tem estacionamento. Você vai no Angelone, tem estacionamento. Perto de casa tem mais algum? Não tem, o Condor está mais lá para baixo. O Condor também tem estacionamento. Então, aqui perto de casa tem esses supermercados, todos têm estacionamento. Pergunta: você paga para usar o estacionamento? Sim ou não? A gente não paga, né, Rose, de forma direta, mas de forma indireta, isso mesmo, Jonatas, de forma indireta a gente está pagando sim. Não entendi, professor. O estacionamento ou qualquer outro tipo ali de prestação de serviço, quando ele é dado de forma, nesse sentido aqui, de forma gratuita, veja, ele te ajuda a decidir. Como assim te ajuda a decidir? Por exemplo, se estiver chovendo, né? Então, o Mufato aqui, em frente ao parque ali, ó, onde era o Walmart, ali o estacionamento é descoberto, concorda? Um dia que está um toró, uma chuva, e digamos que eu preciso passar no mercado comprar alguma coisa. Vocês acham que eu vou passar ali? Vou passar aqui no canção do lado de casa que é coberto. Eu desço ali no coberto e né, não me molho. Vou parar no lugar coberto. Então, vocês estão vendo como é que o estacionamento começa a influenciar a decisão de compra do consumidor? Então, neste sentido, o CDC considera a prestação de serviço, ela tem que ter uma remuneração, ainda que de forma indireta para ser considerado serviço. E aí eu pergunto para vocês, mesmo a gente não pagando de forma direta, aí, como a Rose me lembrou, a gente não paga em dinheiro ali, eu não pago o ticket do estacionamento. Eu tenho direito, por exemplo, se meu carro foi riscado, foi furtado, eu tenho direito de entrar com ação contra o mercado? Pergunta. Ah, bem colocado, Rose, bem lembrado mesmo. O Big, quando você ia lá... Então, Larissa, deixa eu só concluir o raciocínio da Rose, a gente vai pro seu. O Big, o Walmart, o que acontecia? Lá tinha lojas também. Então lá funcionava como um mini shopping, né? Então o que acontecia? Se você só fosse lá guardar o seu carro, você tinha que pagar o estacionamento. Agora, se você comprasse alguma coisa no mercado, eu te dava o ticket. Gente, o estacionamento ele é responsável pelo seu carro, por qualquer coisa que aconteça nele. Prof, mas eles colocam plaquinha dizendo que não se responsabiliza. Essa placa tem valor?
Valor nenhum, gente. E olha só, o estacionamento nem precisa ser coberto, nem precisa ser fechado, nem precisa ter segurança. Em qualquer uma das hipóteses que você consiga identificar que o estacionamento é daquele fornecedor, ele passa a ser responsável por aquele local. Olha que complicado. Meu escritório é aqui no centro, na João Paulino, esquina com São Paulo. Meu escritório não tem estacionamento para clientes, infelizmente. Só tem estacionamento lá para mim, que eu paro meu carro lá no subsolo. O que acontece? Digamos que não tem mais, que ali agora está tudo cheio. Mas digamos que tivesse uma data vazia do lado ali do prédio que é o meu escritório, né? Digamos que eu resolvesse escrever lá no muro dessa data vazia estacionamento do escritório do professor Juliano. Se você parar seu carro lá, ou parar sua moto lá, e seu carro ou sua moto for roubada, vocês acham que eu tenho que pagar? Sim ou não? Sim, isso mesmo, Júlia. A partir do momento que a gente identifica o estacionamento como sendo de qualquer estabelecimento empresarial, ou seja, tá vendo? Prestação de serviço, a pessoa se torna responsável. Eu já tive algumas ações lá no escritório nesse sentido, que a pessoa vai com a moto no mercado, tem esses mercados que... Agora todos os mercados estão tomando cuidado com isso, né? Mas eram aqueles supermercados que o estacionamento era aberto, sabe? Que não tinha... Tipo assim, só tem um muro, né? E não tem grade, não tem nada, porque entendia-se que não havia perigo. Se a moto sumir de lá e a pessoa provar que a moto estava lá, o dono do mercado tem que pagar a moto. Por isso que a minha recomendação quanto advogado de dono de estabelecimento, ou seja, empresário, é: se for dar o estacionamento, então dê a segurança também, porque senão você vai pagar a conta sozinho. Por que a faculdade, quando está aí na modalidade presencial, a faculdade não coloca um segurança ali na frente para cuidar dos carros? Porque se ela fizer isso, ela se torna responsável por todos os carros e motos que estiverem ali no quarteirão. Já pensou o tamanho do problema? Eu conheço várias pessoas que teve ali, eu tenho até um amigo professor que teve o carro dele furtado ali da faculdade. Levaram o carro, nunca mais apareceu. Sério mesmo. Ainda bem que ele tinha seguro. Coisa de outro mundo, né? Então, às vezes acontece essas coisas. Mesmo numa cidade segura como Maringá. Né? Então, pergunta. Eu falei de serviço e tinha acabado de falar de produto. Fui no shopping, na saída ali do shopping me deram uma amostra grátis de shampoo. Cheguei em casa, lavei meu cabelo e acabou de cair o resto que eu tinha. Posso entrar com a ação? Eu não paguei, era amostra grátis. Posso entrar com a ação? Não é kkk, é sim ou não. Posso, claro que eu posso. Por quê? Porque no produto, olha lá o conceito anterior, no produto não está vinculado à remuneração. Eu posso ter o quê? Uma amostra grátis. Então, todos os produtos que vocês dão para as pessoas, se houver a relação de consumo, né, uma parte ser consumidora e a outra parte ser fornecedora, vai ter ali o direito ali à responsabilidade. Quando a gente está falando aqui na prestação de serviço, se não houver a remuneração, não dá para ter relação de consumo nesse caso. Vamos dar um exemplo? Digamos que eu fosse médico, né, estou andando aí pela cidade e alguém tem um infarto ali na minha frente. E eu vou ali com boa alma caridosa, tento reanimar ali, mas a pessoa, né, não tinha jeito, a pessoa morreu. Veja, digamos que eu não tenha feito nada de errado e que eu tenha simplesmente ali tentado ajudar. A família da vítima pode entrar com uma ação contra mim alegando que foi falha na prestação de serviço? Juliano, mas você falou que você era médico e você tentou ajudar a pessoa, você prestou um serviço. Serviço tem que ter o quê? Remuneração, tem que ter money, dinheiro. Se não houver a remuneração, você não pode dizer que eu prestei um serviço. Pode dizer que eu fiz uma caridade, fiz uma ajuda, prestei ali um socorro, mas eu não prestei um serviço. Querem ver um outro exemplo? Digamos que você me pergunta aí na aula, faz uma pergunta pessoal aí, sei lá, um caso seu, eu te respondo de forma superficial.
e daí a minha resposta te prejudique, né? Digamos que na minha resposta rápida, né, que você não pagou uma consulta, mas a amostra grátis, Jonatas, a amostra grátis não é serviço, a amostra grátis é produto. Subentende-se o quê? Que você, se você gostar da amostra grátis, o que você vai fazer depois? Vai comprar um produto. Entendem? Então, por isso que eu falei assim, anota essa questão aqui mediante remuneração da prestação de serviço, porque certamente isso aqui eu vou perguntar para vocês na prova, porque é o diferencial de produto ou serviço, né? O produto pode ter amostra grátis. Aqui na prestação de serviço, para você considerar serviço, ele tem que ter remuneração. A menos que seja uma remuneração indireta, como o caso do estacionamento do mercado. Se eu fosse vocês, eu também faria essa anotação para não esquecer. Porque o tempo passa e depois a gente esquece. Combinado sobre essas duas coisas? Então tá bom, então vamos ver o que vem para frente. E daí aqui, a gente ainda precisa conversar hoje sobre quais seriam os direitos básicos do consumidor. Nesses direitos básicos, eu até fiz quais são os direitos básicos básicos do consumidor. Antes disso, eu quero mostrar uma pesquisa para vocês que eu acho bem interessante. Ela não é desse ano, acho que ela já é do ano passado, até do ano anterior, mas ela demonstra a realidade, porque eu acho que as coisas até não mudaram. Se você pegar o primeiro redondinho ali, o primeiro queijinho, ele está dizendo assim, conhecimentos sobre o direito do consumidor. Né? Olha que interessante. 6 pessoas, 6%, não 6 pessoas, dizem que conhece bem. 6% das pessoas dizem que conhecem bem. 26%, ou seja, um quarto, diz que conhece razoavelmente bem. 50% diz que conhece pouco e 18% diz que não conhece nada. Você já pensou uma coisa como essa? Quase 20% daqui da população do Brasil, dá 2 vezes 2, dá 40 milhões de pessoas. Não conhece nada. Você já pensou um troço como esse? 40 milhões de brasileiros que não conhecem nada sobre o direito do consumidor. E ainda tem gente que acha que não é importante você ter aula disso. Olha ali o segundo queijinho ali, o segundo redondinho. A pergunta é, conhece ou já ouviu falar do CDC? 28% nunca ouviu falar. Você já pensou? 30%? Então, 2 vezes 3, 60 milhões de pessoas. Não sei do que você está falando. CDC? Qual é a defesa do consumidor? Não sei não. Não sei não. 72%, graças a Deus, disseram que sim. E o último ali, essa é mais feia ainda, hein? E essa não adianta vocês rirem. Já consultou o CDC? 16% diz que sim. 84% diz que nunca consultou o CDC. Não vou nem perguntar para você se você já consultou o CDC ou não. Ó o meu aqui, ó. Meu tá velhinho de tanto eu consultar ele. Tá vendo, Rose? Mas a partir de hoje você vai começar a pensar diferente, não vai, Rose? Vai começar a pensar, poxa, mas eu tive aula lá com o professor Juliano, eu acho melhor eu jogar aqui no Google e ver qual é meu direito aqui no CDC. Entendeu? Por isso que eu disse para vocês que a minha matéria ela é mais importante para vocês do que para o próprio curso, sim, para a própria nota ali da prova que a gente vai fazer. Porque isso aqui vai servir para a sua vida. Eu acho que quando a gente pega lá o Japão, por exemplo, as crianças lá no ensino fundamental já têm direito do consumidor. Aqui a gente chega na faculdade, não são todos os cursos que têm a disciplina de direito do consumidor. Você já pensou que coisa de outro mundo? Isso aqui devia passar na televisão. Mas não é interesse dos nossos governantes que a gente fique ciente dos nossos direitos, né? Mas não tem problema. Penso que a gente vai, aqui como professor, a gente vai disseminando o conhecimento e quanto mais gente sabe, mais gente busca os seus direitos, concordam? Hoje o celular é uma grande ferramenta na mão da gente, que a gente fica sabendo de muita coisa, consegue reclamar de muita coisa e com isso a informação e o direito do consumidor também vai melhorando, né? Olha lá, eu não vou esgotar, quando eu digo não vou esgotar, não vou terminar todos os direitos do consumidor,
porque o consumidor tem inúmeros direitos quando a gente está falando de direitos básicos. Isso aqui funciona como se fosse um índice. Então a gente vai conversar aqui, esse slide aqui, ele traz 9 direitos como sendo direitos básicos do consumidor. Eu vou conversar com vocês, eu gostaria que vocês me ouvissem ou até tomassem nota de algumas coisas. O primeiro direito considerado como direito básico do consumidor é o direito à vida. E olha ali o que está escrito no número 1. A vida do consumidor não pode estar em risco. A saúde e a segurança devem estar garantidas, por isso é necessário expor as informações claras sobre os perigos do produto e cuidados na utilização. Então, toda vez que a gente está pensando em produtos ou serviços, o consumidor, se houver qualquer risco à sua saúde ou à sua integridade física ou psíquica, tem que estar no rótulo. Vocês já viram como é que é hoje o frasco ali de veneno para barata, né? O SBP, Baygon? Tem como uma criança confundir aquilo? Não tem, né? Na década de 80 era um pouquinho diferente, eles eram menos ilustrativos, então talvez pudesse haver a confusão. Hoje, né, tem caveira para tudo que é lado, então hoje está mais difícil. A forma do manuseio também já tem algumas questões ali de segurança. E isso graças ao direito do consumidor. Então, o primeiro direito aí seria o direito à segurança, à vida e à saúde. Segundo direito básico ali trazido como direito básico do consumidor, a liberdade de escolha também é direito do consumidor. Para isso ele precisa conhecer o que vai consumir. Também é assegurado o tratamento igual a todos, sem discriminação. Então não é porque você tem mais dinheiro do que eu que você merece ser tratado de forma melhor do que eu quando a gente está pensando aqui numa relação de consumo. Todos devem ser tratados de forma igualitária, concorda? O produto tem o mesmo preço, então não importa quanto você tem na sua conta corrente, desde que o seu cartão ou o seu dinheiro sirva ali para consiga pagar aquele produto ou aquela prestação de serviço, você é consumidor. Entendem isso aqui? Isso aqui é bem importante, porque muitas vezes, né, o fornecedor às vezes faz a gente meio de tonto, né? Ah, tá, mas o seu produto custou R$10, então o que comprou um produto de 10 mil eu vou dar mais atenção para ele. Olha, cuidado, o CDC diz que é direito básico meu ter um tratamento igualitário. Se você vai tratar todo mundo da forma como você me trata, você vai ter um problema. Terceiro direito básico do consumidor. Todas as informações necessárias devem ser expostas ao consumidor, seja no rótulo ou na vitrine. Por exemplo, é obrigatório que o preço esteja junto do produto. Já foram em lugares que os produtos não têm preço? É a coisa mais, no meu ponto de vista, mais constrangedora da face da terra. Tá? Não fique pensando vocês que as pessoas não compram pelo preço. Compram sim. E é direito nosso, quanto consumidor, verificar o preço lá na vitrine e não entrar. Mas, Jonas, eu acho assim, é muito importante essa questão do preço. É muito importante. Sabe por quê? Eu sou o tipo de consumidor que eu penso da seguinte forma. Então, por exemplo, eu vou lá comprar esse código. Entendeu? Outro dia eu fui comprar um. Entendeu? Tava R$40. Eu achei caro. Não comprei. Você vai dizer, nossa, professor, mas você achou R$40 caro? Eu achei. Que esse aqui, se eu não me engano, eu paguei 16, 18 há 2 anos atrás. Por que agora é 40? Não comprei. Depois eu vou olhar na internet, vou ter certeza que aquele preço tá certo. Então, eu compro muita coisa por preço, sim. Não é porque, de repente, você tá lá com, sei lá. Pablo, eu concordo em gênero, grau e número com você. Eu sou o tipo de consumidor que se sente constrangido, né? Já me aconteceu de eu olhar na vitrine lá e, por exemplo, é escrito ali no shopping, né? Não vou falar o nome para não fazer propaganda para os outros, né? Mas ali no Maringá Park tem uma joalheria. Eu não compro nada lá, mas eu acho bonita a vitrine e sempre estou ali dando uma namoradinha nas coisas que tem ali. Nunca comprei nada lá porque, infelizmente, eu só posso pagar o preço da primeira parcela, né? As outras 9 eu não posso pagar. E você veja, eu já quase me enganei ali de estar pensando que o preço ali do, sei lá, do relógio, da joia ali, do anel, sei lá, fosse o valor ali da parcela. E não era. Era 1/10. Então, eu me sentiria extremamente constrangido, como eu não estou me lembrando aqui de algum caso específico, mas já me lembro, já aconteceu comigo. Exatamente. Muitos não colocam o preço para o cliente ter que entrar e perguntar. Mas segundo o CDC, isso é uma prática, é um direito básico do consumidor saber o preço. Sabe por quê?
Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico especulando. Larissa, não há. Aliás, deveria colocar o preço. Eu particularmente penso que se eu fosse orientar o fornecedor, eu ia falar: coloca o preço. Sabe por que coloca o preço? Coloca o preço e coloca o prazo de validade daquele preço. Ó, esse preço é hoje até o que dia é hoje? Dia 5 até o dia 10. Ah, por quê? Porque depois eu posso mudar. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por carro, então eu olho carro todo dia na internet. Ah, mas você compra? Claro que não, né? Imagina, quem me dera comprar o que eu tenho vontade, né? Mas eu olho. E quando eu estou olhando o que eu gosto, se tem uma das coisas que faz parte daquilo que eu gosto, é o preço. Se eu achar que o preço é absurdamente caro, eu olho com os olhos apenas de admiração. Se eu achar que o preço talvez seja. E aí existem produtos, deixa eu ver o que ela está falando. Ah, são produtos que são, que são assustadores colocar os preços. Larissa, que eu posso te dizer? Nossa, fogão de 79 mil. Então, olha, vou te falar uma coisa. Eu não duvido mesmo não. Você sabe, eu, né, pra quem ali, tem ali no Instagram, eu postei ali, né, eu mudei recentemente e fiz o apartamento inteiro. E algumas, né, se você está mudando para um lugar melhor, né, normalmente. E algumas coisas aqui eu comprei algumas coisas do meu gosto, comprei coisas de peças assinadas, algumas coisas, umas marcas que eu queria. E eu me lembro que eu fui numa determinada loja, é, exatamente isso. E eu lembro que eu fui numa determinada loja aqui da cidade de marca, né, fui olhar um sofá. Olha como é que é chata as coisas. Eu sabia que a loja era um preço maior, né? O que acontece? Eu já entrei preparado, obviamente, né, em estar assustado com o preço, mas eu entrei, né, porque a minha arquiteta tinha feito a recomendação, então entrei para ver. Sentei em um dos sofás, estava montada a sala como se fosse um sofá grande e dois menores. Sentei em um deles, puxei a etiqueta, limpa sozinho. Puxei a etiqueta do sofá, estava escrito assim, 14 mil reais. Na minha inocência, eu pensei assim, deve ser os três, né? Aí a vendedora veio e me atendeu, tava lá sentadão, falei assim pra ela, eu gostei, achei que dá mais ou menos com o projeto lá do meu apartamento. Então, eu falei pra ela, eu tô com a etiqueta aqui, esse aqui é o valor dos três? A moça falou, não, doutor, esse aqui é o preço só dessa peça. O outro ali é 17, 18, eu não lembro quanto era, eu sei que os três sofás dava quase 50 mil. Tá, não, legal, entendeu? Interessante. Então, assim, eu sinto, né, mas por isso que eu tô dizendo, eu não gosto de passar por essa situação, entendeu? Eu só fui mesmo porque até um determinado valor eu estava disposto a gastar, né? Mais do que aquilo eu não era disposto a gastar. Então, assim, existem épocas. É verdade, Larissa, é verdade. As pessoas elas falam, entendeu? Mas você vai limpar sozinho, você vai cozinhar sozinho, entendeu? Tem coisas, onde é que eu fui que a pessoa me deu um preço tão absurdo. A pessoa fala, vou dar uma volta, né? Volta depois. Deixa eu lembrar uma coisa. Eu não lembro onde é que eu fui esse disco, que o preço era tão absurdo que eu não aguentei. Eu tive que falar na cara do vendedor. Eu falei, não, mas espera lá. Me explica por que é esse preço. Deixa eu lembrar, sabe? Vou até falar onde é que foi, entendeu? Que agora eu tô lembrando, entendeu? Eu fui na Adidas, entendeu? Ali do Maringá Park. Maringá Park. Eu queria comprar uma bermuda, entendeu? Caramba, eu tinha visto várias bermudas lá, era tudo, sei lá, 150, 170. E eu gostei de uma, né? Meu Deus, eu tenho o dedo podre. A que eu gostei, chamei o vendedor que estava sem etiqueta, ele falou assim, essa aqui é 300 e... acho que era 340. Falei, quanto? Ele, 340. Falei, posso falar uma coisa? Explica pra mim, porque todas as que estão aqui, as mais caras, são 180 e essa daqui é 340. Explica pra mim. Falei, isso aqui é pra sentar na academia, entendeu? Ai, daí aquela coisa, né? Coitado do vendedor. Rebeca, se eu tivesse malhadão, podia andar pelado. 340. Nossa, achei super caro, não comprei. Aí ele falou, é porque é coleção nova, porque não sei o que, porque... sei lá, entendeu? Eu fiquei tão... Deixa eu ver um negócio que eu tinha. Eu fiquei tão chateado com o preço que eu não comprei nada. Fui embora. E eu achei que era eu achei que era uma ofensa. 10 mil reais na máquina de picotar papel? Não duvido, gente. Eu não duvido. Eu não duvido.
eu vou dizer uma coisa para vocês. A webcam que eu uso é aquela da... Ah, eu nem sei o nome dela, tá escrito aqui Loja, alguma coisa assim. Eu pedi pro João comprar pra mim logo que né, lá em abril. Ele comprou, não perguntei o preço, achei que... Isso, achei que tava, sei lá, na minha cabeça aqui custava, sei lá, uns 150, 160 reais. Daí, entendeu? Há um tempo atrás, uma professora pediu algumas dicas pra mim, falou, né, que se eu podia ajudar. Eu pedi pra ela falar com o João, falei, ó, o João que resolveu as coisas pra mim, fala com ele. E daí ela voltou a falar comigo, falou assim, ô Juliano, o preço que ele, a nota fiscal que, a nota fiscal não, a câmera que ele mandou eu comprar, alguns lugares está vendendo ela por R$ 1.200, outros por 800. Ela falou assim, eu não posso gastar isso. Eu falei, nossa, mas não foi isso que eu gastei não, tá doido? Entendeu? De forma alguma. Aí eu fui ver com ele, você veja, quando eu comprei lá, ela já custou, que eu nem tinha prestado atenção nisso, ela já tinha custado 300 e poucos reais. Depois com essa questão da pandemia, aulas remotas, o preço está lá em cima. Então realmente tem lugar que está vendendo ela por 1.000, por 800. Mas veja, eu acho caro. Se fosse para eu pagar, eu não ia comprar. Então realmente, só que assim, uma coisa, você que é vendedor aí de coisas que tem valor agregado, você sabe. O consumidor que entra numa loja que tem fogão de 79 mil não é o mesmo consumidor que entra lá, sei lá, na Casa Bahia para comprar um fogão de, não sei quanto custa um fogão baratinho, uns 200 reais, será que tem um fogão? Né? Então assim, tem essa diferença também, concorda? Então numa loja em que tem fogão de 79 mil reais, o próprio linguajar da vendedora, a própria abordagem tem que ser diferente, concorda? Porque se você não convencer o seu consumidor, o seu público, de que ali você não está vendendo fogão, concorda? 79 mil você não está vendendo fogão. Você está vendendo ou uma marca, um conceito, alguma coisa nesse sentido, né? Eu estava namorando aquelas geladeiras que fazem várias coisas ali, né? Exatamente, entendeu? E assim, a que eu tinha gostado custava 18 mil, que era aquela da LG que tem como se fosse o tablet na porta. E eu acabei não comprando. Ah, mas por que você não comprou? Porque eu achei muito 18 mil reais, entendeu? Comprei uma a que tem em casa agora é Samsung, é By-Side, porque eu queria gelo e água na porta que eu já tinha no meu outro apartamento que eu gostava. Ah, mas, entendeu? Você tem que escolher, ué. É a vida. Igual galeria de arte, mesma coisa, exatamente. Igual vinho, né? Igual vinho. Não sei se vocês viram no Fantástico ontem lá, o cara que tem foi preso ontem lá, que tinha uma adega com R$ 1 milhão em rótulo. Eu não duvido. Eu não duvido. Entendeu? Eu, particularmente, já deixei de ir, por exemplo, na sécula adega, essas coisas, eu não vou. Ah, porque eu não vou? Porque as pessoas já ficam me empurrando lá para aquelas garrafas de 300, 400, 500, eu já acho caro, então eu não vou. Prefiro comprar o que eu gosto pela internet, que assim, 18 mil, pai nosso. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o preço faz parte da compra, sim, senhor. Eu acho que não tem nada de errado e eu me sinto constrangido quando eu entro num lugar achando que o preço é uma coisa e o preço é outra coisa. Odeio aquelas promoções, sabe? Ah, promoção, por exemplo, o dia aconteceu isso comigo. Lá era uma loja, tava uma promoção de ternos. Na vitrine tinha uns preços que eu achei super bom. Entrei e comecei a provar sem perguntar o preço, fui separando, achei que fosse, né? Depois até me ferrei. Fui separando os ternos na hora de pagar, não era nada daquilo. Ah, não sei se vocês ficam sem jeito não. Eu acho que os vendedores e as vendedoras são tão desenvoltos. Eu não poderia ser vendedor de uma coisa assim, porque eu não sei. É bem isso, Pablo. É verdade. Não, vou dizer uma coisa pra Larissa, você vai saber mais do que eu. Mas eu me sinto da seguinte forma: se a pessoa conseguir me pegar, o que é conseguir me pegar? Ela tem que me agradar, ela tem que me vender a ideia. Me vendeu a ideia, o preço é de menos. Eu pago o preço, não tem problema, se eu puder, evidentemente. Agora você tem que me vender uma ideia. Agora a pessoa quer me vender um preço? Opa, já tô velho, né? Preço. Só se for preço barato, aí a gente compra. Essas coisas importadas, Jesus, misericórdia, deve ser difícil. Mas vamos lá, porque ó, senão a gente não vai embora. A gente tava ali no terceiro. Quarto, o consumidor deve ser protegido contra a publicidade enganosa ou abusiva e das práticas dela.
Esse aqui eu não vou me alongar muito, porque depois a gente tem capítulo específico. Lá no, quando a gente chegar no artigo 37, a gente vai trabalhar só propaganda enganosa, só propaganda abusiva. É uma das aulas mais legais aqui do CDC, porque ela é toda ilustrativa, né? Eu praticamente quase não vou falar, só vou mostrando as figuras para vocês. Figuras não, né? As campanhas publicitárias. É uma aula muito legal. Não vai demorar muito para a gente chegar lá. Quinto, o contrato deve ser revisado e alterado. Então, é um direito do consumidor ter a sua revisão contratual. Então, veja, não adianta os bancos torcerem o nariz, as pessoas fazem cara feia, mas você vai entrar com a ação. É meu direito. Ah, mas você vai perder. Deixa o juiz me condenar, deixa o juiz mandar e eu falar que eu não tenho direito. Então, é o direito do consumidor, veja, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a possibilidade de revisar cláusulas contratuais. Sexto, o consumidor tem direito à reparação de qualquer dano, seja dano material, dano moral, dano estético, lucro cessante ou qualquer outra coisa, que a gente vai conversar mais para frente também. Sétimo, o governo, seja federal, estadual ou municipal, é obrigado a garantir a defesa gratuita do consumidor. Isso aí é a questão da montagem de PROCONs. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma digital a nível de Brasil chamada consumidor.gov. Gente, é uma ferramenta fantástica, tem um índice de solução de problemas de 84%. Você tem noção disso? Então, se você tiver problema com um banco, com uma grande loja, com... Ah, Lucas, você usa? Que bom, entendeu? Eu faz 2, 3 anos, acho que eu conheci ele em São Paulo num congresso, eu não conhecia. Fantástico, fantástico. E se a loja é menor, ou é só aqui em Maringá, o PROCON, gente, PROCON. Eu sei que tem muita gente que pensa que o PROCON não faz muita coisa, mas faz sim. Faz sim. O PROCON agora ele está com endereço novo aí perto da faculdade, ele perto do meu escritório, ele fica naquela avenida Horácio, esquina com a Erval, né? Compraram sede própria com dinheiro lá das multas, acho que foi pago alguém. Eu vi outro dia o pessoal postando e reclamando, eu fiquei até com vontade de entrar e falar umas poucas e boas. Não foi comprado com dinheiro do município, foi comprado com dinheiro de multa do PROCON, graças a Deus. Entendeu? Que comprou a sede própria, está bem estabelecido, né? As pessoas gostam de falar demais da coisa. O PROCON é um órgão, como direito básico do consumidor. É um órgão que deve ser mantido. Não tem nada a ver aí com a questão do prefeito, de quem é prefeito, de quem... Entendeu? O PROCON é um órgão do município que favorece nós quanto consumidores. Comprou sede? Que bom. Desde que não esteja roubando dinheiro de ninguém, né? Com corrupção, melhor para todo mundo. Eu não fui lá ainda, né? Mas me parece que estão muito bem estabelecidos, muito bem montados. Assim, pelo menos eu vi a reportagem e vi algumas pessoas elogiando. Temos que elogiar. Nós precisamos de órgãos que protejam nós como consumidores, gente. Sério mesmo. Consumidor.gov é excelente, mas quando é uma loja pequena, uma loja aqui da cidade, você não vai conseguir resolver no consumidor.gov porque a loja não vai ter cadastro lá. Entendido? 8. Quando houver caso de justiça, o consumidor não é obrigado a apresentar provas contra o fornecedor. Aqui é o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Normalmente é o fornecedor que vai ter que produzir a prova ali sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Nós, consumidores, a gente só precisa fazer a prova mínima. Como assim a prova mínima? Ah, faz de conta que isso aqui é um celular. Meu celular parou, não funciona. Eu só tenho que fazer a prova que meu celular não funciona. O motivo que ele parou de não funcionar é o fornecedor que vai ter que ver aqui, trazer um laudo da assistência técnica, né, para provar. Isso aqui a gente vai conversar mais um pouco mais para frente. E 9, a prestação de serviço público deve ser de qualidade e eficiente. Isso aqui a gente também vai conversar um pouquinho mais para frente, porque quando se trata de serviço público, a gente às vezes faz uma confusão um pouquinho com algumas coisas. Então, tem serviço que é prestado pelo ente público que pode se aplicar ao direito do consumidor. Tem serviço que não dá para aplicar o direito do consumidor porque é o direito administrativo. Mas depois eu explico com mais calma isso aqui para vocês. E para a gente poder ir embora, né? Para a gente poder ir embora, senão se a gente fica aqui conversando até amanhã, né? Tô pior do que candidato a alguma coisa, né? Me dá a palavra que eu não paro mais de falar. Eu não abri no Moodle ainda, mas eu vou abrir para fazer... Não é para entregar na quinta, né? Mas vou abrir a partir de quinta, penso eu. Essas questões referentes a essa aula que a gente acabou de conversar. Então, deixa eu até explicar para ficar mais fácil para vocês. No artigo 1º do CDC, o legislador fez constar os termos ordem pública e interesse social. Discorra sobre os termos e a sua função na disciplina do direito do consumidor. É para você me explicar o que é ordem pública e o que é interesse social. Estão lembrados? Expliquei ali no começo da aula. Bem facinho. Questão 2. Qual o critério utilizado para a pessoa jurídica ser aceita como consumidora?
Estão lembrados? Destinatário final. Explica ali para mim um pouquinho, né? Pensa ali um pouquinho, lê meus slides, vai dar certo. Questão 3. Explique a expressão o juiz pode agir de ofício. Então, lembrado o que é o juiz agir de ofício? O juiz agir de ofício é ele aplicar o direito do consumidor quando você submete uma causa a ele, um processo a ele. Menos, né, ressalvando aquelas situações em que seja direito bancário, que daí ele não pode agir de ofício. Súmula 381 do STJ. Questão 4. Essa é dada, hein? Diferencie o produto de serviço. Só colocar os dois conceitozinhos ali, né? Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 3º. E 3, olha só que beleza, apresente 3 direitos considerados direitos básicos no artigo 6º do CDC. Direito à vida, direito à segurança, direito ao dano moral, direito à informação, né? Qualquer um que você colocar ali, qualquer um. Quero 3. Combinado? E daí a gente vai se falando aqui pelo mudo. E com certeza vocês vão ter, né, vão surgir várias questões, várias coisas, né? Essa é uma parte bem importante, a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Se tá tudo combinado e nada acertado, eu vou terminando minha aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até nossa próxima aula. Vou pôr um sonzeira para vocês. Tchau, tudo de bom. Até semana que vem.